Há um som que o céu jamais ignora: o clamor de uma mãe que ora pelo seu filho. É um som que ultrapassa o limite das palavras, um eco de amor que sobe como incenso diante de Deus. Quando o coração de uma mãe se ajoelha, o exército celestial se levanta. E é exatamente isso que está prestes a acontecer agora. Nesta oração, o céu se move em sua direção e responde ao amor que se recusa a desistir. Vivemos em tempos em que a inocência das crianças é ameaçada por forças que não se veem, mas que se fazem sentir. Há perigos que não caminham sobre o chão, mas se infiltram no espírito, corrompendo o que é puro, confundindo o que é verdadeiro, ferindo o que é sagrado. Mas Deus não abandona o que criou. E quando uma mãe clama com fé, São Miguel Arcanjo é enviado para lutar. Hoje, a sua voz se une ao poder do arcanjo que derrotou o inimigo no início dos tempos. São Miguel não desce apenas com sua espada flamejante. Ele vem com uma mensagem. O céu revelou 9 palavras sagradas, palavras de autoridade espiritual, que formam uma muralha de luz ao redor do seu filho. Cada uma delas é uma ordem divina, um comando que faz o mal recuar e o bem prevalecer. A partir deste momento, a batalha espiritual ao redor da sua família muda. A sua oração deixa de ser súplica e se torna decreto. O amor que antes chorava em silêncio se transforma em força celestial. E enquanto você escuta, São Miguel se aproxima. Suas asas abrem o espaço entre o humano e o divino, e sua voz ecoa: nenhuma sombra tocará o que é consagrado à luz. Permaneça atenta. O que será dito a seguir não é apenas reflexão, é revelação. O arcanjo protetor das almas inocentes falará através da fé que nasce do seu coração. Esta é a resposta do céu ao amor de uma mãe. A batalha invisível ao redor dos inocentes. O mundo visível é apenas uma sombra diante do que se desenrola no invisível. Há uma guerra espiritual constante, silenciosa, travada pelo destino das almas mais puras, as das crianças. Enquanto o corpo cresce e aprende, o espírito do ser humano é observado de perto por forças que disputam sua inocência. O inimigo sabe que não há lugar mais protegido do que o coração de uma criança, e por isso tenta corrompê-lo desde cedo, através do medo, da confusão, da solidão e das influências que ferem o espírito. Mas o céu jamais fica imóvel diante dessa batalha. São Miguel Arcanjo é o primeiro a ser chamado quando a inocência está em perigo. Ele é o defensor das promessas de Deus, o guardião dos que ainda não podem se defender sozinhos, o escudo invisível que protege o que é sagrado antes mesmo que o mal se manifeste. Quando uma mãe ora, quando um pai se ajoelha, ele vem. Suas asas cobrem o lar, e sua espada corta as correntes espirituais que tentam se formar ao redor da criança. A guerra não se faz apenas em gestos, mas em intenções. Há ataques que se disfarçam de distrações, influências que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco afastam os corações do Criador. É por isso que Deus, em sua sabedoria, escolheu São Miguel como o comandante dessa defesa celestial. Onde há uma alma inocente, há também um anjo de luz em vigília. As crianças carregam em si a pureza do início, a lembrança da voz divina que as chamou à existência. O inimigo teme essa pureza, porque ela é reflexo da santidade perdida. Por isso, meio combate ao redor delas é intenso. A cada oração feita com fé, um novo anjo se coloca em guarda. A cada súplica pronunciada com amor, uma barreira é erguida entre o mal e o bem. São Miguel luta com armas que o inimigo desconhece: obediência, humildade, pureza e amor. Ele vence porque não luta por si, mas pela vontade de Deus. E hoje, ao invocar seu nome, essa mesma luz de combate e proteção começa a se manifestar ao redor do seu filho.
Nada é mais poderoso que o amor unido à fé, pois o amor protege e a fé comanda as hostes celestiais. A batalha ao redor dos inocentes é real, mas o triunfo já foi decretado. São Miguel apenas executa o que o próprio Deus determinou, que nenhuma criança seja deixada sem o amparo do céu. O coração do protetor. A missão de São Miguel sobre as crianças. Desde o princípio dos tempos, quando o mal se levantou contra a luz, Deus confiou a São Miguel arcanjo a missão de proteger aquilo que nasce puro. Ele não é apenas o guerreiro do Apocalipse, aquele que derrota o dragão, mas também o anjo que vela silenciosamente pelas almas pequenas, pelas crianças que o Pai entregou ao mundo como sinais vivos da sua presença. São Miguel carrega no coração a ternura da obediência perfeita e a força do amor incorruptível. Ele conhece o valor da inocência, porque viu o que aconteceu quando os anjos caídos se afastaram da verdade. Desde então, sua espada não é apenas instrumento de combate, mas símbolo da fidelidade à pureza divina. Cada vez que uma criança é ameaçada, cada vez que o mal tenta distorcer o que Deus criou bom, São Miguel se levanta, não por ira, mas por amor. A missão do arcanjo é proteger os caminhos da infância, não apenas contra o perigo físico, mas contra as armadilhas espirituais que tentam capturar a alma. Ele guarda os sonhos, o descanso e até os pensamentos das crianças. O inimigo busca infiltrar medo, rebeldia e confusão, mas São Miguel sopra coragem, docilidade e sabedoria. Quando uma mãe ora, o arcanjo age. Quando um pai abençoa, ele cela. Quando um lar invoca o nome de Deus, ele se estabelece como sentinela. Há uma luz que o mal não suporta, é a luz da pureza. E é essa luz que São Miguel defende com sua própria essência. Ele foi chamado a ser o protetor do dom da inocência, porque ali está o reflexo mais nítido da presença de Deus no mundo. As crianças, antes de aprenderem a falar, já sabem orar. Antes de compreenderem a fé, já vivem na confiança total, e é essa fé que o arcanjo protege. Em cada geração, São Miguel se manifesta de modo novo, adaptando sua proteção às necessidades do tempo. Hoje ele protege não apenas das ameaças visíveis, mas também das vozes que tentam roubar a pureza interior. Ideologias, distrações, dúvidas e sombras que obscurecem a mente e o coração. Mas onde há oração, a verdade prevalece. São Miguel não permite que o inimigo toque o que pertence a Deus. Por isso, quando um pai ou uma mãe o invoca, ele responde imediatamente, cercando a criança com luz, cobrindo seus passos e acompanhando-a com fidelidade até que alcance sua missão no mundo. A ferida do medo dos pais, quando o amor se sente impotente. Não há dor mais profunda do que o medo de perder aquilo que se ama. O coração de um pai ou de uma mãe, quando teme pelo filho, toca o mistério mais sensível da fé. O amor que se entrega e, ao mesmo tempo, reconhece que não pode controlar tudo. Esse medo nasce do amor verdadeiro, mas se transforma em ferida quando o coração tenta carregar sozinho o peso da proteção. Há momentos em que o amor humano se torna pequeno diante das forças invisíveis que cercam a vida. Quantas vezes um pai observa o filho e percebe que não pode estar presente em todos os lugares? Quantas mães se deitam, mas não dormem, porque o coração continua em vigília, mesmo quando o corpo descansa? Esse é o amor que ultrapassa os limites do tempo, que tenta abraçar o que só Deus pode guardar. É nesse instante, quando o amor humano se sente impotente, que o céu se aproxima. Deus nunca pediu que os pais fossem onipotentes, apenas que fossem fiéis. Ele sabia que o amor dos pais seria tão intenso que por si só os tornaria intercessores. Por isso, colocou ao lado de cada família um protetor celestial, um guerreiro incansável.
São Miguel Arcanjo. Ele foi designado não para substituir o amor dos pais, mas para ampliá-lo com a força do divino. Quando o coração humano chega ao limite, o arcanjo entra em ação. A ferida do medo se transforma em porta para a fé. Quando você entrega seu filho a Deus por meio de São Miguel, algo sobrenatural acontece. O que era ansiedade se torna confiança. O que era desespero se transforma em oração. Aquele sentimento de impotência se converte em poder espiritual. O medo não é mais prisão, mas combustível para invocar o céu. São Miguel entende esse amor, porque ele próprio foi movido por um amor semelhante. O amor por Deus, que o levou a lutar contra o mal sem hesitar. Assim como ele se levantou no princípio dos tempos e proclamou: "Quem como Deus?", hoje ele se levanta ao ouvir o clamor de uma mãe que diz: "Senhor, protege o meu filho." E o céu responde. Quando o amor se ajoelha, o medo se dissolve. O que parecia fraqueza se torna fortaleza. O que antes era lágrima se torna escudo. E o coração que antes tremia de medo passa a pulsar com a confiança de quem sabe: o meu filho está guardado por Deus, e São Miguel é o seu protetor. As 9 palavras reveladas pelo céu. Há palavras que nascem da boca humana e se dissolvem no ar, mas há palavras que descem do céu com peso de eternidade. Essas não são apenas sons, são decretos. São linhas de fogo traçadas no invisível que mudam o rumo das coisas, porque vêm carregadas da vontade divina. Quando Deus fala, o universo se curva. Quando o arcanjo repete a voz de Deus, as trevas se dispersam. Foi assim no princípio dos tempos, quando São Miguel se levantou e bradou: "Quem como Deus?" Essa não era uma pergunta, era uma sentença que ecoou no abismo e dividiu para sempre a luz das sombras. E hoje, 9 palavras nascidas do mesmo poder são confiadas aos que têm fé, para que possam proteger aquilo que Deus mais ama: os filhos entregues a seus cuidados. Essas 9 palavras não são fórmulas, não são encantos, não pertencem ao domínio da superstição. Elas são realidades espirituais, sementes do próprio Verbo de Deus, colocadas na boca daqueles que amam. Quando um coração as pronuncia com fé, os anjos as reconhecem e se movem. O inferno as escuta e se cala. São Miguel as guarda desde o início da criação, esperando o tempo certo de entregá-las às almas que compreendem que a oração é mais do que pedir, é decretar em nome do Altíssimo. O poder delas não está no som, mas na obediência que nasce da fé. Quem as pronuncia com coração puro não apenas fala, mas participa do mesmo ato criador que deu origem à luz. Cada palavra é uma centelha divina, um fragmento da verdade eterna. Juntas, elas formam um círculo completo de proteção, como uma muralha de ouro e fogo ao redor do Filho que é consagrado. O número 9, que representa a plenitude dos coros angélicos, não é acaso. Deus quis que cada palavra correspondesse a uma hierarquia celestial, de modo que, quando são pronunciadas, todo o exército de anjos entra em movimento. É como se 9 trombetas ressoassem ao mesmo tempo no reino espiritual, proclamando: "Este filho pertence à luz, e a luz o defenderá." São Miguel se coloca à frente dessa invocação, empunhando a espada que separa a graça da corrupção, e os anjos o seguem, formando um escudo vivo entre o inocente e o mal. Essas palavras não precisam ser gritadas. O poder delas não está no volume, mas na fé com que são ditas. Uma mãe pode sussurrá-las durante o sono do filho, e o céu ouvirá como se fossem clamores em alta voz. Um pai pode pronunciá-las no silêncio de uma oração, e naquele instante, as portas da eternidade se abrem. Porque no reino espiritual, o que move os anjos não é o som humano, é a vibração da confiança. Quando o coração se ergue em fé,
Cada palavra se transforma em espada, cada frase em escudo, cada respiração em decreto. São Miguel reconhece essa vibração e, como general celeste, ordena às hostes de luz que avancem. Mas há uma condição que sustenta todo esse poder: a pureza da intenção. As palavras do céu só respondem a corações sinceros. Elas não são recitadas como fórmulas, mas proclamadas como atos de entrega. Quando alguém as usa com fé verdadeira, uma aliança é renovada entre o Criador e a criatura. É como se Deus dissesse: tu falas com a minha autoridade, porque o amor que te move é o mesmo amor que me move. E é por isso que o inimigo teme essas palavras. Não porque são bonitas, mas porque carregam a força da obediência que ele perdeu. São Miguel guarda em si a memória do momento em que Deus as pronunciou pela primeira vez. Cada uma contém um atributo divino, e juntas formam um mapa espiritual da proteção. Uma traz a força, outra a fé, outra o fogo, outra a luz, e todas convergem para o nome de Deus, que é o centro do poder. Quando são ditas com devoção, elas erguem uma fortaleza invisível ao redor do lar, blindando-o contra tudo o que não vem da graça. É como se uma rede de luz fosse tecida em torno do Filho, e nela não há brechas. Onde o mal encontra resistência, o bem floresce, e onde a oração é pronunciada, a presença divina permanece. As 9 palavras reveladas pelo céu não são um segredo reservado aos santos, mas um presente concedido aos fiéis. Elas lembram que o poder de proteger não nasce do controle, mas da entrega. Quando um pai ou uma mãe aprende a orar com autoridade espiritual, o medo se transforma em força, a preocupação em confiança, a dúvida em paz. E o lar que antes vivia em tensão passa a respirar a serenidade do céu. São Miguel não luta sozinho. Ele luta ao lado dos que acreditam. E quando a fé humana se une à força do arcanjo, o resultado é inevitável. O mal se dissolve e o amor reina. Essas palavras pronunciadas com fé não apenas protegem o corpo, mas guardam a alma. Elas não apenas afastam o perigo, mas despertam a consciência espiritual. Elas lembram à terra que o céu ainda responde, e lembram ao inferno que a vitória já foi decretada. Quem as pronuncia participa da mesma luz que triunfou sobre as trevas. E é por isso que São Miguel as revela agora, porque o tempo pede que os corações se levantem, não apenas para pedir, mas para declarar a soberania de Deus sobre tudo o que amam. Hoje, quando essas palavras forem pronunciadas, o céu ouvirá e a terra será tocada. São Miguel Arcanjo estará ao lado de cada família, selando os filhos com a força dessas palavras eternas. E aquele que as pronunciar com fé sincera sentirá no espírito o que os olhos não podem ver: a presença viva do arcanjo, o som do escudo batendo contra o mal, o resplendor da luz que não se apaga. Porque quando o céu fala, a criação obedece. E quando o homem fala com o céu, o amor vence todas as sombras. A invocação da luz, preparando a alma para a oração. Antes que as 9 palavras sejam pronunciadas, é necessário um ato de recolhimento interior. Não se trata apenas de falar com os lábios, mas de preparar o coração para se tornar altar. Toda oração eficaz começa com silêncio. É nesse silêncio que o Espírito Santo age, ordenando os pensamentos, purificando as intenções e alinhando o coração humano com o coração divino. Quando a alma se aquieta, o céu se aproxima. Quando o corpo se curva em reverência, o espírito se ergue em autoridade. E é nesse estado de comunhão que São Miguel Arcanjo se manifesta, trazendo consigo a luz que antecede a batalha espiritual. Feche os olhos e imagine sua casa sendo envolta por uma claridade suave, uma luz que não vem do sol nem de velas,
mas do próprio trono de Deus. Essa luz desce em ondas, atravessa o ar e se espalha pelos cômodos, tocando cada parede, cada objeto, cada espaço onde o amor habita e onde o medo tentou se esconder. Essa é a luz da presença divina. É com ela que São Miguel caminha, porque o arcanjo não se move nas sombras. Ele abre caminho na escuridão com o brilho que carrega em suas asas. Essa luz é sua armadura, e agora ela começa a envolver também você. O primeiro passo da invocação é o arrependimento. Nenhuma alma pode ser totalmente iluminada enquanto guarda dentro de si o peso da culpa ou a ferida da mágoa. É preciso entregar a Deus tudo o que ainda dói, tudo o que ainda prende. Diga em silêncio: Senhor, renova em mim a pureza da tua luz. Lava o que está manchado, ilumina o que está escuro. Essa entrega abre as janelas espirituais do coração. A luz entra e as trevas saem. São Miguel se aproxima e, com um gesto invisível, corta as amarras que o inimigo tentou manter presas. Cada oração sincera é uma espada de luz empunhada pelo próprio arcanjo. Agora, respire fundo. Deixe que o ar entre como se fosse sopro divino e, ao exalar, imagine-se expulsando o que é pesado, o que é inútil, o que não pertence mais ao seu espírito. Nesse instante, o ambiente ao seu redor muda. Os anjos de São Miguel tomam posição. Um silêncio diferente se instala. Não é vazio, é plenitude. É o silêncio que precede o movimento do céu. A atmosfera espiritual se reorganiza. O que antes parecia caótico começa a ganhar forma, como se uma sinfonia invisível começasse a reger o espaço. A luz agora se concentra sobre o seu filho, aquele por quem seu coração ora. Imagine-a descendo sobre ele, tocando sua cabeça, seu peito, suas mãos, seus passos. Cada raio dessa luz é um lembrete do amor de Deus. Cada centelha é uma ordem espiritual dizendo: nada de mal te tocará. São Miguel, de pé ao lado dele, observa com a serenidade de quem já venceu. Sua espada repousa, não porque a batalha acabou, mas porque a vitória já é certa. Onde há luz, o mal não permanece. Onde há fé, a escuridão não resiste. A invocação da luz não é um rito, é um encontro. É o momento em que o humano e o divino se tocam. Quando você invoca a luz, você chama a presença real de Deus para dentro do seu lar. O Espírito Santo responde a esse chamado e derrama sobre você dons que não se compram nem se medem. O dom da paz, o dom da coragem, o dom da proteção. E São Miguel, como fiel servidor do Altíssimo, torna-se o guardião dessa presença, afastando tudo o que poderia perturbar o sagrado que agora habita neste espaço. Enquanto a luz permanece, a alma começa a ouvir. É nesse ponto que o coração percebe o que os olhos não veem. Há uma presença que envolve, um calor que conforta, uma força que sustenta. Essa é a manifestação do amor divino, e é por meio dela que as 9 palavras serão pronunciadas com poder. Por isso, não apresse o momento. Permaneça em silêncio, contemple e sinta. Cada segundo dessa preparação é um tijolo espiritual colocado na muralha de luz que circunda o seu filho. Quando a alma está iluminada, a oração deixa de ser esforço e se torna comunhão. A voz não precisa mais pedir. Ela simplesmente participa da vontade de Deus. E é nesse estado de pureza e confiança que São Miguel se inclina diante de você, não em reverência, mas em reconhecimento da fé que o move. O arcanjo sorri com o semblante de quem sabe que o céu está atento. Ele estende a espada, toca o chão e uma chama se ergue. É o sinal de que a invocação foi aceita. A luz já habita este lugar e a oração está pronta para ser pronunciada. Agora, com o coração limpo e o espírito fortalecido,
você está preparada para receber as 9 palavras sagradas. E quando elas forem ditas, cada sílaba será como um raio de fogo descendo sobre a terra, restaurando a ordem e selando o amor sob a proteção divina. A preparação terminou e o céu aguarda a sua voz. A oração profética das 9 palavras. Chegou o momento sagrado, o instante em que o céu se inclina para ouvir e a terra se cala para receber. A oração das 9 palavras não é apenas uma prece, é um decreto espiritual, um eco da própria voz de Deus, repetido na boca dos que creem. Cada palavra foi escolhida pelo Altíssimo e confiada a São Miguel Arcanjo, para ser pronunciada nos tempos em que a inocência precisasse de defesa. Esse tempo é agora. Essas palavras são armas de luz, escudos de fogo, muralhas de amor. Quando ditas com fé verdadeira, abrem caminhos, restauram a ordem, expulsam o mal e selam o que pertence a Deus. Antes de pronunciá-las, coloque sua mão sobre o coração e respire com calma. Sinta a presença de São Miguel ao seu lado, forte e sereno, sua espada em chamas refletindo o brilho do Espírito Santo. Ele se prepara para lutar por aquilo que você ama. Cada batida do seu coração é um sinal de fé, e é através dessa fé que o poder divino se manifesta. Agora, com o coração em silêncio e o espírito desperto, repita em pensamento com profunda reverência as 9 palavras sagradas: fé, luz, guardião, cruz, fogo, paz, espada, escudo, Deus. Essas palavras são o mapa do céu traçado sobre a terra. Fé é o início de toda vitória, a chave que abre o portal da presença divina. Luz é a revelação que dissipa o engano e faz brilhar a verdade. Guardião é o título de São Miguel, aquele que protege os que pertencem a Deus. Cruz é o sinal da redenção, o emblema do amor que venceu o abismo. Fogo é o elemento que consome as trevas e purifica a alma. Paz é o estado do espírito que confia totalmente no Criador. Espada é a justiça de Deus em movimento, cortando o mal pela raiz. Escudo é o abrigo da alma que se refugia no amor divino. E Deus é o princípio, o centro e o fim de tudo, o nome diante do qual todo joelho se dobra, toda sombra desaparece e toda luz resplandece. Cada palavra dessas deve ser pronunciada como quem ergue uma pedra viva na construção do sagrado. Quando a primeira é dita, a fé se acende como fogo no altar. Quando a segunda ressoa, a luz se espalha e o ambiente muda. A terceira convoca o arcanjo a se colocar em guarda. A quarta ergue o sinal da vitória de Cristo sobre o lar. A quinta inflama o coração com o calor do Espírito Santo. A sexta repousa sobre o ambiente trazendo serenidade. A sétima desce como lâmina ardente de justiça. A oitava cobre tudo como um escudo impenetrável. E a nona, pronunciada com adoração, sela tudo em nome de Deus, fazendo cessar todo o mal e confirmando a aliança eterna. Enquanto você as pronuncia, o céu reage. Os anjos de São Miguel formam um círculo ao redor do seu filho, e o arcanjo se posiciona à frente, empunhando sua espada flamejante. Ele olha para o alto e repete essas mesmas palavras diante do trono divino, como quem apresenta um pacto. Deus as recebe e responde com sua bênção. Raios de luz descem e atravessam o espaço, tocando o lugar onde você está. Cada palavra pronunciada se transforma em muralha invisível, e o mal, mesmo à distância, reconhece a autoridade dessa invocação e recua. O mundo espiritual se ordena, a casa se enche de paz, o coração sente uma força nova, firme, tranquila. E é nesse instante que São Miguel fala à alma: não temas. Quem está selado por estas palavras permanece sob o olhar de Deus.
Nenhum mal o atingirá, nenhuma sombra prevalecerá. A oração termina, mas o efeito dela não se encerra. Essas palavras continuam ecoando, como canção eterna, guardando o espaço, protegendo o caminho, iluminando o destino. Agora, o lar está consagrado. As 9 palavras foram pronunciadas, e o selo da luz divina foi colocado sobre o seu filho. O amor que o protege não dorme, e o anjo que o guarda não se ausenta. São Miguel permanece, atento, vigiando. O céu reconheceu o seu clamor e respondeu com poder. O que foi dito na terra foi confirmado no alto. E no silêncio que segue, a paz que desce não é apenas sensação, é presença, a presença viva de Deus entre os que oram com fé. A descida do arcanjo, o momento da proteção divina. Quando as 9 palavras são pronunciadas com fé, algo sobrenatural acontece. O mundo espiritual se abre como um véu que se move, e o céu se aproxima da terra. A oração não permanece no ar, ela sobe como incenso diante do trono de Deus, e é então que São Miguel Arcanjo desce. Ele não vem como símbolo, mas como presença real. Seus passos não fazem som, mas seu poder é sentido. O ambiente muda, o ar se torna leve e sagrado. A alma reconhece o que os olhos não veem. O guerreiro celestial chegou. São Miguel se move em silêncio, mas cada movimento dele tem autoridade. Ele atravessa os espaços onde antes havia medo, onde o mal tentou habitar, e com um simples toque de sua espada flamejante, desfaz os laços invisíveis que aprisionavam a paz. O brilho da sua presença é como fogo líquido que consome a escuridão. As forças que se alimentavam do medo se dispersam, porque não há trevas que resistam à luz que ele carrega. O arcanjo ergue a espada, e o som que ecoa não é metálico, é espiritual. É o som da verdade triunfando sobre a mentira, da pureza vencendo a corrupção, do amor derrotando o ódio. Neste instante, São Miguel se coloca diante do seu filho. Ele não o observa à distância. Ele o cobre com as asas abertas, criando um espaço onde nenhuma sombra pode entrar. Sob essas asas, o mal não atravessa, o medo não domina, e a alma encontra descanso. A espada do arcanjo brilha e se estende até os confins do invisível, traçando um círculo de fogo ao redor da criança. Dentro desse círculo só há luz, e essa luz não é passageira, é eterna. O inimigo reconhece o limite e recua. Aquele que tentou se aproximar agora foge, porque o território foi reivindicado pelo céu. São Miguel não age apenas como defensor, mas como restaurador. Ele entra onde há feridas e derrama paz. Ele toca o coração cansado da mãe e do pai e reacende a esperança. Ele percorre o lar, abençoa os caminhos, purifica os ambientes e sela as portas espirituais que haviam sido deixadas abertas por descuido, dor ou esquecimento. Onde ele passa, o ar se torna oração, a casa se torna templo e o silêncio se torna adoração. Agora o arcanjo eleva o olhar e fala em nome de Deus. Sua voz, mesmo sem som humano, é ouvida pela alma. Ele diz: esta casa é de luz. Esta criança pertence à verdade. Este lar está sob a guarda do Altíssimo. E quando ele pronuncia essas palavras, os anjos do Senhor se multiplicam ao redor, cada um tomando seu posto, um à cabeceira da cama, outro à entrada da casa, outro sobre o telhado, vigiando os céus. Cada canto da morada é ocupado por uma presença celestial. A terra e o céu se unem em perfeita harmonia. Há uma paz que se instala nesse momento e não pode ser explicada, apenas sentida. O coração que antes batia aflito, agora pulsa com serenidade. A mente que antes vagava entre preocupações se aquieta. A luz da presença divina preenche tudo,
e é como se o tempo parasse por alguns instantes. É o tempo da graça, o tempo da visita celestial. São Miguel permanece de pé, vitorioso, e o Espírito Santo o envolve com esplendor. O lar se torna altar, e o altar se torna refúgio. Quem está de coração atento percebe algo mais. O ambiente parece respirar. A oração continua viva, mesmo em silêncio. Cada partícula do ar carrega o eco da fé pronunciada. É o testemunho de que o céu respondeu. E o arcanjo, sem pronunciar mais nada, volta o olhar para você, não como quem se despede, mas como quem confia uma missão. Ele o convida a manter essa luz acesa, a transformar o medo em vigilância, a fazer da fé um hábito diário. A descida do arcanjo é o sinal de que Deus ouviu, de que o clamor da terra encontrou resposta no trono celestial. O mal foi repelido, a casa foi consagrada, o filho foi selado pela proteção do Altíssimo. E São Miguel permanece, porque quem serve a Deus não abandona os que o amam. Ele guardará o seu lar dia e noite, até que a paz se torne natural e a presença divina se torne constante. Neste instante, a batalha termina, e o silêncio que segue não é ausência, é vitória. A luz de São Miguel brilha sobre sua família, e o som das 9 palavras ainda ecoa no invisível, sustentando o escudo que o céu ergueu em seu favor. O arcanjo não parte, ele permanece em espírito, vigiando, abençoando e lembrando que onde há fé, o mal jamais tem poder. Os sinais da proteção manifestada. Depois que São Miguel desce e o céu estabelece sua presença, os sinais começam a se revelar. Nem sempre de forma espetacular, mas em gestos sutis, em mudanças quase imperceptíveis, nas quais o coração sensível reconhece a ação divina. A primeira marca da proteção é a paz. Ela não chega como emoção passageira, mas como estado de alma. O lar que antes parecia pesado se torna leve. O ambiente que antes carregava tensão começa a respirar. É como se o ar tivesse sido purificado. A alma percebe sem entender, e a fé confirma. O arcanjo passou por aqui. As crianças dormem mais tranquilas. Os sonhos se tornam serenos, sem perturbações. O olhar delas volta a brilhar, e a alegria inocente retorna como se uma presença invisível as envolvesse. As sombras que antes as assustavam já não têm poder. O medo cede lugar à confiança. Esses são os primeiros sinais da proteção de São Miguel. Não apenas a ausência do mal, mas o florescer do bem. A proteção de Deus não é apenas muralha, é semente. Ela não apenas afasta o perigo, ela faz brotar a vida onde antes havia temor. A segunda marca é o equilíbrio. As palavras dentro de casa se tornam mais brandas. As discussões que antes surgiam com facilidade, agora se dissolvem antes de começarem. Há um entendimento que se forma, silencioso, natural. O amor começa a reinar, não porque os problemas desapareceram, mas porque a presença divina agora habita entre os corações. O arcanjo transforma o lar de campo de batalha em jardim de reconciliação. Muitos percebem também o sinal físico da presença. Uma luz diferente no ambiente, uma calma durante a noite, um aroma suave, quase celestial. Outros sentem apenas o impulso de rezar mais, de agradecer, de olhar para o alto. Tudo isso são manifestações do mesmo mistério. A graça começou a agir. A alma em sintonia com o céu sabe quando o milagre está em andamento. A proteção de São Miguel não é apenas um escudo ao redor, é uma força que opera dentro, moldando sentimentos, curando lembranças, restaurando a confiança. Há também o sinal da providência. Pequenos imprevistos que antes geravam medo passam a se resolver com facilidade. Portas que pareciam fechadas se abrem. Caminhos que estavam confusos
ganham direção. Deus começa a agir através de circunstâncias, e São Miguel se torna o mensageiro dessa ordem. Nada acontece por acaso. Cada coincidência é um aceno do céu. E aquele que ora com fé aprende a reconhecer o toque discreto do divino na rotina. A proteção manifesta de São Miguel é contínua. Ela se renova cada vez que o seu nome é invocado. Os anjos que o acompanham não se afastam após a oração, permanecem. Eles guardam os passos, inspiram decisões, afastam perigos antes que se revelem. É por isso que muitas vezes a pessoa nem percebe o que foi evitado. Apenas sente um impulso inexplicável de mudar de caminho, de adiar algo, de esperar um pouco mais. Esse impulso é inspiração angelical. O céu fala com suavidade, mas com precisão. O sinal mais profundo, porém, é o da fé fortalecida. O coração que antes tremia diante do perigo começa a repousar na confiança. O amor vence o medo. O espírito aprende a caminhar em paz, mesmo quando o mundo ainda parece ameaçador. Aquele que experimentou a presença de São Miguel sabe que nada é mais seguro do que estar sob o olhar de Deus. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um diálogo constante. A alma descobre que viver protegida é viver em comunhão. Por fim, há um sinal que só o espírito percebe. O tempo parece se tornar mais leve. O dia flui com serenidade. A noite repousa em calma. Essa é a assinatura do arcanjo. A sensação de que tudo está sob controle divino, mesmo quando ainda há lutas. O inimigo tenta se aproximar, mas encontra uma muralha de fé. As palavras das 9 invocações continuam ecoando, invisíveis, sustentando o lar. O escudo não se quebra, porque foi forjado na luz. Esses sinais não são fantasia. São Miguel não protege apenas com poder, mas com presença. E quando o céu está presente, a alma sabe. Os sinais se tornam certezas silenciosas, e o coração aprende a reconhecer que o milagre não precisa de barulho para ser real. A paz é o testemunho da vitória, e o amor é a prova de que a proteção está viva. O lar consagrado agora é refúgio de Deus, e o filho, selado pela graça, caminha sob asas que jamais se cansam. A aliança entre o céu e os pais. Toda vez que um pai ou uma mãe se ajoelha e entrega o filho a Deus, uma aliança é firmada no invisível. Essa aliança não se escreve com tinta, nem se sela com palavras humanas, mas com fé. É um pacto espiritual entre o amor terreno e o amor divino, entre o coração que protege e o coração que cria. Quando o amor humano se une à autoridade celestial, nasce uma força que o mal não pode romper. O céu se compromete com aqueles que confiam, e São Miguel Arcanjo se torna o guardião desse pacto sagrado. Deus, em sua infinita sabedoria, quis que a proteção dos filhos fosse compartilhada entre o visível e o invisível. Os pais cuidam do corpo, mas os anjos cuidam da alma. Um alimenta e educa, o outro guia e protege. E quando ambos atuam em harmonia, a casa se torna território santo. A oração dos pais é o ponto de encontro dessas duas dimensões. Ela é o canal por onde o céu desce e a graça se estabelece. Quando uma mãe reza com fé, sua voz se torna eco no reino espiritual. Quando um pai abençoa com amor, o arcanjo se move. Não existe oração paterna ou materna que passe despercebida por Deus, porque nela há reflexo do próprio amor divino, o amor que gera, que cuida e que sacrifica por quem ama. São Miguel Arcanjo participa dessa aliança como testemunha e executor. Ele se coloca entre os pais e o trono de Deus, levando suas súplicas e trazendo as respostas. É ele quem carrega diante do Altíssimo as promessas feitas em lágrimas e a fé pronunciada em silêncio.
Quando um pai diz: Senhor, guarda o meu filho, São Miguel se ergue em prontidão. Ele não precisa de tempo, porque no céu não há distância. Ele se move no instante em que o amor é declarado, e sua presença se torna escudo imediato. Essa aliança é inquebrável, porque não depende de circunstâncias, mas de fidelidade. Mesmo quando o coração dos pais vacila, Deus permanece fiel. O arcanjo continua de pé, mantendo o que foi selado em oração. O inimigo pode tentar confundir, pode semear dúvidas, mas não pode desfazer o que foi firmado entre a fé e o amor. A oração dita uma vez com sinceridade continua viva no tempo, e cada vez que é lembrada, sua força se renova. O céu trabalha com promessas, e as promessas são eternas. São Miguel é o mediador entre a força do divino e a fragilidade humana. Ele entende a dor de quem teme, a angústia de quem ama e a luta de quem tenta proteger. Por isso, quando um pai se sente cansado, ele se torna sustentação. Quando uma mãe se sente sozinha, ele se torna companhia. O arcanjo não substitui os pais, ele os fortalece. Ele os ensina a amar com fé, a proteger com oração, a corrigir com paciência e a esperar com esperança. Porque o amor humano, quando unido ao amor de Deus, adquire poder espiritual. Essa aliança também tem frutos. O primeiro deles é a paz, que se derrama sobre o lar e cobre os filhos como um manto. O segundo é a sabedoria, que orienta os pais nas decisões mais difíceis. O terceiro é a perseverança, que mantém a fé firme mesmo quando tudo parece desabar. A família que vive sob essa aliança passa a ser protegida não apenas pelo arcanjo, mas por todo o exército celestial que o acompanha. Cada anjo guarda uma parte da promessa, cada oração renova o pacto. Há algo ainda mais profundo nessa união, a herança espiritual. Quando uma mãe ora pelos filhos, não está apenas protegendo o presente, mas também abençoando as gerações futuras. O que é consagrado hoje será lembrado no céu por toda a eternidade. Deus honra a oração fiel dos pais e a estende aos descendentes. Assim, a bênção de São Miguel não se limita a um momento, ela se torna legado. Um dia, o filho que foi protegido orará pelos seus próprios filhos, e o círculo da graça continuará, sustentado pela fidelidade divina. A aliança entre o céu e os pais é o elo mais forte que existe, porque une o amor humano ao amor eterno. Não há força no mundo que a quebre, não há distância que a enfraqueça. Quando um pai ou uma mãe confia seus filhos ao cuidado de Deus e à guarda de São Miguel, o céu assume a responsabilidade de proteger, conduzir e restaurar. E o arcanjo, em sua obediência perfeita, cumpre essa missão com zelo e poder. Hoje, essa aliança foi reafirmada. Deus ouviu o clamor, São Miguel recebeu a incumbência, e o lar foi marcado pela luz. A partir deste momento, cada oração feita por você será respondida com mais rapidez, porque a ligação entre o céu e sua família está fortalecida. Você não ora sozinho. Há anjos ao seu redor, repetindo suas palavras diante de Deus. E o arcanjo, com sua espada erguida, continua declarando: esta casa é do Senhor. Este filho pertence à luz. Esta família vive sob o pacto da fidelidade divina. A bênção da família através do filho. Quando Deus decide abençoar uma casa, muitas vezes ele começa por uma criança. Há nelas uma pureza que atrai o olhar divino e um amor tão simples que o céu não resiste em responder. O coração infantil é o solo mais fértil para a graça, porque nele ainda não há cálculo, medo ou dúvida. Por isso, quando um filho é protegido, toda a família é envolvida pela mesma luz. A bênção que desce sobre o inocente se expande como um rio de paz,
tocando cada coração sob o mesmo teto. São Miguel Arcanjo entende esse mistério, porque ele serve ao Deus que sempre escolheu os pequenos para confundir os poderosos. O arcanjo sabe que, quando um pai ou uma mãe entrega o filho à proteção divina, o céu vê esse gesto como um ato de adoração. O amor humano, purificado pelo amor espiritual, torna-se instrumento da vontade de Deus. E então, a graça começa a se espalhar. A casa que ora por uma criança acaba sendo transformada inteira, porque onde o amor se entrega, o mal perde espaço. A presença do arcanjo é como um sol que se acende dentro do lar. Ele começa protegendo o pequeno, mas à medida que a oração se intensifica, sua luz alcança os outros membros da família. Aquele que vivia em desânimo sente novo ânimo. Aquele que guardava mágoa sente vontade de perdoar. Aquele que se afastou da fé sente saudade de rezar. A bênção que começou com a proteção de um filho se transforma em cura espiritual para todos. O arcanjo não age de modo isolado, ele age em plenitude. Ele sabe que o amor de Deus é indivisível e quando uma alma é tocada pela graça, as demais ao redor também são alcançadas. É comum que após essa consagração, o lar se torne mais silencioso, não por ausência de som, mas por presença de paz. As conversas ganham outro tom, o ambiente adquire serenidade e até os dias mais comuns parecem revestidos de harmonia. Isso não é acaso, é o resultado direto da presença de São Miguel. Onde há ordem espiritual, há equilíbrio. Onde há oração constante, há estabilidade. E onde há fé, há comunhão. A família volta a caminhar unida porque o amor de Deus volta a ser o centro. Há também um aspecto mais profundo. Quando uma criança é protegida, o próprio inimigo é confundido. Aquilo que ele planejava para o futuro dessa alma é interrompido. O arcanjo sela o caminho, fecha as portas erradas e abre as corretas. Essa proteção se estende não apenas à vida física, mas à trajetória espiritual do filho. São Miguel intercede por sua pureza, por seu destino e por sua missão. E como consequência, o lar inteiro é preservado das investidas espirituais que vinham como reflexo. A bênção se torna muralha que circunda tudo o que pertence àquela família. Muitas vezes, o milagre começa de forma discreta. Um filho volta a sorrir, um pai reencontra a fé, uma mãe sente a alma em paz, e pouco a pouco, o amor vai reconstruindo o que o tempo e a dor haviam desfeito. Essa é a forma como Deus age, de dentro para fora, de um coração para outro. O filho protegido se torna canal de graça, instrumento de bênção, mensageiro silencioso do amor divino dentro da própria casa. Há também uma verdade espiritual que São Miguel faz questão de lembrar. O lar que protege uma criança com oração é o lar que abre caminho para a visita do próprio Cristo. Porque o Senhor sempre se manifesta onde a inocência é honrada. É ali que ele repousa. É ali que o Espírito Santo habita. É ali que o mal não tem espaço. E quando o Espírito Santo se estabelece, os dons começam a florescer. O dom da compreensão, o dom da paciência, o dom da unidade. A bênção através do Filho também serve como espelho espiritual. Ao olhar para a criança protegida, os pais começam a ver o reflexo da fé que plantaram. A paz que repousa sobre ela volta ao coração deles. A confiança que brota em seus olhos se torna alimento para os dias difíceis. Deus usa o sorriso de um filho como lembrete de que sua presença é real e constante. Cada respiração dessa criança protegida é um testemunho silencioso de que o céu está ativo, velando, agindo. O arcanjo, ao ver essa transformação, permanece em estado de adoração. Ele compreende que cada família restaurada é uma vitória no campo espiritual.
Cada reconciliação é uma queda de muralhas, cada abraço é um canto de vitória. E quando a família vive em paz, ele se torna o guardião dessa harmonia, protegendo não apenas o presente, mas também o futuro. Assim, o filho que foi abençoado torna-se farol. O lar que foi consagrado se torna santuário. E o amor que se ajoelhou se transforma em corrente de luz que atravessa gerações. A bênção não termina onde começou, ela se propaga, porque tudo o que é tocado por São Miguel se torna eterno aos olhos de Deus. O amor humano unido à graça divina é a prova de que o céu ainda habita entre os homens. A armadura diária, como manter a proteção viva. A proteção de Deus não é um acontecimento isolado, é um estado de graça que precisa ser alimentado dia após dia. São Miguel Arcanjo, em sua sabedoria celestial, ensina que o maior erro das almas protegidas é acreditar que a vitória de hoje dispensa a oração de amanhã. A luz, para permanecer acesa, precisa de óleo, e o óleo da fé é a constância. A família que deseja manter viva a proteção deve aprender a transformar a oração em hábito e a fé em estilo de vida. Toda manhã é um recomeço espiritual. Ao abrir os olhos, o primeiro pensamento deve ser de entrega. Dizer em silêncio: Senhor, consagro este dia à tua vontade. São Miguel passa à frente e guarda o caminho do meu filho. Essas palavras, ditas com sinceridade, constroem muros invisíveis que o mal não ultrapassa. A cada oração feita ao amanhecer, o arcanjo reafirma o território do lar como espaço sagrado. É como se a cada dia o escudo fosse polido e reforçado, pronto para enfrentar qualquer sombra que tente se aproximar. A fé viva precisa de sinais concretos. Uma casa protegida é uma casa consagrada. Coloque uma imagem de São Miguel em um lugar central, não como enfeite, mas como testemunho de aliança. Diante dela, faça uma breve oração todos os dias. Uma simples invocação é suficiente para reativar o vínculo espiritual. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa frase é como uma senha que desperta o exército de anjos e renova o escudo de luz ao redor da família. Além da imagem, o lar deve ser permeado por gestos de fé. Tenha sempre água benta e use-a com intenção. Ao aspergir sua casa, imagine cada gota como uma centelha de pureza apagando o que não pertence à luz. Ensine seu filho a fazer o sinal da cruz com consciência, não como costume, mas como ato de poder. Esse simples gesto é lembrado no mundo espiritual como o selo de Cristo, e nenhum espírito contrário pode resistir a ele. A armadura diária também é feita de palavras. Cuidado com o que é dito dentro de casa. A língua pode abençoar ou ferir, levantar ou destruir. As palavras criam atmosfera. Um lar que fala de esperança se torna campo fértil para o bem. Um lar que se alimenta de queixas e críticas enfraquece a própria muralha espiritual. São Miguel combate com luz, e a luz não habita onde a sombra da discórdia se alimenta. Que as conversas sejam sementes de paz, mesmo nas divergências. Onde há amor e respeito, o arcanjo permanece. A oração noturna é tão importante quanto a da manhã. Antes de dormir, reúna sua família, mesmo que em breves minutos. Reze o Pai Nosso. Agradeça o dia e confie a noite aos cuidados de Deus. Peça a São Miguel e aos anjos que montem guarda ao redor dos sonhos e dos pensamentos. Enquanto os corpos descansam, o espírito permanece ativo, e é nesse período que os anjos mais vigiam. O sono de quem reza é um campo de luz. Há ainda o escudo da Eucaristia. Sempre que possível, participe da Santa Missa. Nenhuma proteção é mais forte do que o corpo de Cristo recebido em estado de graça. O altar é o campo onde o céu toca a terra, e é ali que São Miguel se ajoelha, em adoração, diante do mistério que derrotou o inferno.
A comunhão é a renovação da aliança. Quando um pai ou uma mãe oferece a Eucaristia pela proteção do filho, a bênção se torna permanente. Mas São Miguel também ensina que a armadura não é feita apenas de orações e ritos, é feita de atitudes. A fé sem prática é porta aberta. Ensine seu filho a respeitar, a agradecer, a perdoar. O inimigo teme corações educados na caridade, porque sabe que ali o Espírito Santo habita. A bondade é a mais silenciosa das armas. Nenhum mal resiste a um coração que escolhe amar. E se algum dia o desânimo vier, se parecer que as orações não surtem efeito, lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. O céu trabalha no tempo certo. Perseverar é a verdadeira prova de fé. A família que ora todos os dias se torna inabalável. São Miguel não protege apenas os momentos de oração, mas os gestos cotidianos, o trabalho, a escola, o descanso, o riso. Ele caminha junto, discreto, mas vigilante. Assim, a proteção não se torna lembrança, mas presença. O lar permanece iluminado, o filho continua guardado e a paz se renova a cada amanhecer. A armadura diária é o vínculo contínuo entre o céu e a terra, forjada no amor e sustentada pela fé. Enquanto houver um coração que confia, São Miguel permanecerá de guarda. E a cada dia vivido em oração, a luz cresce, o mal enfraquece e a graça se multiplica. Bênção final, a luz eterna sobre o teu filho. Agora o céu se silencia, não por distância, mas por presença. É o instante em que a luz de Deus repousa sobre o lar que orou, o coração que creu e o filho que foi consagrado. O som do mundo se afasta e o espírito percebe que algo imutável aconteceu. A oração pronunciada, as palavras sagradas ditas, o amor oferecido, tudo isso subiu diante de Deus como oferenda pura. E o Altíssimo responde, não com trovões, mas com paz. A luz eterna de São Miguel Arcanjo se acende agora sobre o teu filho, e essa luz jamais se apagará. Imagine-a descendo suavemente, clara, firme, contínua. Ela toca a cabeça da criança e envolve todo o seu ser. A luz se estende como um manto, cobrindo o corpo, a alma, a mente, os caminhos. Onde essa luz repousa, o mal não tem morada. Ela purifica pensamentos, fortalece emoções e molda o coração na serenidade do amor divino. São Miguel permanece ali de pé, imponente e sereno, sua espada repousando sobre o solo consagrado. Ele vigia com olhar de fogo e ternura, porque o que está protegido por Deus torna-se intocável. Essa bênção não é passageira, ela é semente eterna. Cada oração feita neste momento se transforma em raiz que penetra o tempo e as gerações. O que hoje é súplica se tornará herança. O filho que recebe essa luz crescerá sob a sombra da proteção divina, e por onde caminhar, a presença do arcanjo o acompanhará. Nos dias de alegria, ele será guia. Nos dias de dor, será escudo. Em cada escolha, o Espírito Santo sussurrará em sua alma, porque a luz de Deus tem voz, e essa voz agora habita dentro dele. O lar também é tocado por essa graça. O brilho que recai sobre o filho se reflete nas paredes, nas janelas, nos corações. É a mesma luz que purifica os pensamentos da família, dissolve tensões, cura feridas antigas e restaura vínculos. O amor de Deus não abençoa em parte, abençoa por inteiro. A casa que foi cenário de oração se torna templo. Os passos de quem ali vive deixam rastros de paz. A bênção que veio para um se estende a todos, porque o Espírito de Deus não conhece limites. Ele transborda. São Miguel Arcanjo eleva agora sua espada e a ergue diante do trono de Deus. A luz que dela emana é o selo da aliança.
O arcanjo fala e sua voz ecoa no invisível. Senhor, este filho é teu. Esta casa pertence à tua luz. Que o teu espírito permaneça sobre eles e que nenhum mal se aproxime dos que invocam o teu nome. O Altíssimo responde com um sopro. Esse sopro é o espírito que consagra, sela e protege. Nesse instante, um vento espiritual atravessa o espaço, leve e quente, como se o próprio céu respirasse sobre a terra. A bênção eterna não se limita a um momento. Ela acompanha o crescer, o amadurecer e o viver. Nos dias em que a fé parecer distante, essa luz será lembrete. Nos dias em que o medo tentar voltar, será refúgio. Nos dias em que o coração se perder, será caminho. A presença de São Miguel Arcanjo se tornará silenciosa, mas nunca ausente. Ele estará nos gestos, nas pequenas providências, nas inspirações repentinas. Cada coincidência será sinal de que o céu continua atento. Agora o lar é envolto por uma serenidade que não é deste mundo. Há um calor que permanece, uma paz que ultrapassa o entendimento, uma certeza que não se explica, apenas se sente. É o testemunho da bênção consumada. Deus ouviu, o arcanjo desceu, a luz foi derramada. O que foi selado no Espírito será refletido na vida. Os anjos registrarão este momento na eternidade, como lembrança viva de um amor que se ajoelhou e foi ouvido. Feche os olhos e permita que o silêncio fale. Esse silêncio é oração. É a alma reconhecendo que foi tocada pelo divino. Diga em silêncio: Senhor, a ti entrego o meu filho. Que tua luz nunca se apague sobre ele. Que teu anjo o guarde, que teu espírito o guie, que teu amor o salve. Essas palavras encerram o ciclo, mas não encerram a graça. O céu não se despede de quem ama. São Miguel Arcanjo apenas recolhe a espada, coloca a mão sobre o coração e permanece. Ele não parte, apenas muda de forma. Agora é presença interior. A luz eterna está acesa. O nome de Deus foi proclamado. A promessa está viva. O lar foi consagrado e o filho selado pela proteção divina. O mal reconhece esse selo e o respeita, porque ele vem do trono do Altíssimo. E enquanto houver amor, oração e fé, São Miguel Arcanjo permanecerá vigilante, guardando esta vida, este lar e esta alma, até que todos estejam um dia em paz diante da face de Deus. Tip 1 para eu escrever o tópico 13. Encerramento e consagração a São Miguel Arcanjo, ou digite as mudanças que deseja. Encerramento e consagração a São Miguel Arcanjo. O momento chegou ao seu cume espiritual. Tudo o que foi dito, sentido e vivido até aqui converge para um só gesto, a consagração. É o instante em que o coração humano se entrega completamente à proteção do céu e sela diante de Deus a aliança com São Miguel Arcanjo. Esta não é apenas uma despedida da oração, mas a fundação de um pacto eterno. É o momento em que o amor humano, purificado pela fé, encontra o amor divino e se torna invencível. Agora, imagine São Miguel diante de você. Ele se aproxima em silêncio, não para ser adorado, mas para conduzir sua oração até o trono de Deus. A luz ao redor é dourada e viva, como se o próprio sol tivesse descido para testemunhar o que está prestes a acontecer. Ele olha nos seus olhos e vê o que Deus também vê: a força de um amor que não desiste, a coragem de um coração que protege. Então, ele ergue a espada e diz: por ordem do Altíssimo, eu consagro este lar e esta família à luz eterna, que este filho pertença à verdade e que sua vida seja testemunho da fidelidade divina. Neste instante, ajoelhe-se em espírito. Coloque o nome do seu filho diante de Deus. Visualize-o envolto em luz, protegido, amado, guardado. Diga com fé:
São Miguel Arcanjo, defensor das famílias e guardião das almas, eu consagro o meu filho ao teu cuidado e à tua intercessão. Defende-o de todo mal, guia seus passos, protege seus sonhos e faz com que jamais se afaste da vontade de Deus. Que tua espada corte toda a influência das trevas e que teu escudo o cubra contra toda tentação e perigo. Continue com o coração aberto e diga: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego a Ti o que mais amo. Recebe este filho como teu. Sela-o com o teu Espírito Santo e envolve-o com a tua graça. Que São Miguel Arcanjo seja o guardião do seu caminho, o companheiro invisível de cada dia e o protetor de sua alma até o fim dos tempos. Eu te ofereço minha vida em oração e confio na tua promessa. Nenhuma força pode vencer o que é consagrado ao teu nome. Ao pronunciar essas palavras, sinta a força que percorre o ar. É o selo sendo confirmado. O arcanjo toca a testa do seu filho com a ponta da espada, num gesto espiritual de bênção. O símbolo da cruz se forma, invisível, mas real, e o brilho que emana dele se espalha pelo lar. O céu se alegra, os anjos entoam cânticos de vitória, e o trono de Deus acolhe essa entrega como oferenda preciosa. A consagração está feita. Agora, a vida segue, mas nada será igual. O lar que ora se torna farol. O filho que é consagrado se torna sinal da presença de Deus na terra. Cada dia vivido será sustentado por essa aliança. Quando vierem as provações, lembre-se deste instante. Quando o medo tentar voltar, repita as 9 palavras e sinta o arcanjo ao seu lado. Quando o coração fraquejar, olhe para o alto e diga: São Miguel, defendei-nos no combate. Ele virá sempre. O som do silêncio que segue é sagrado. É a respiração do Espírito Santo pairando sobre o lar. É o próprio Deus habitando o espaço que foi entregue a ele. A consagração não termina aqui. Ela continua em cada gesto, em cada oração, em cada escolha feita à luz da fé. São Miguel permanecerá à frente da sua casa, guardando a porta, vigiando os sonhos, conduzindo os passos. E quando o tempo passar e as gerações se sucederem, essa bênção permanecerá, porque o que é entregue a Deus jamais se perde. Coloque agora suas mãos sobre o peito e em silêncio diga: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu selo esta aliança. Que São Miguel Arcanjo seja nossa defesa, que a luz de Deus seja nossa morada, e que a paz de Cristo reine eternamente neste lar. Permaneça um instante nessa presença. Sinta a paz que repousa. O arcanjo está de pé, a espada erguida, o olhar firme, e um sorriso leve que anuncia a vitória. A luz ao redor não se apaga, ela se espalha. A oração foi ouvida, a casa foi marcada, o filho está guardado. E o céu, mais uma vez, cumpre sua promessa. Onde há fé, há proteção. Onde há amor, há luz. E onde São Miguel é invocado, Deus habita. A consagração está completa. A bênção está viva. A paz permanece. Que a presença de São Miguel Arcanjo seja o escudo que te acompanha todos os dias e a chama que nunca se apaga no altar do teu coração. Amém.